A quarta temporada de Demon Slayer Treinamento Hashira recebeu a nota 3 de 10 pela IGN, sendo considerado fraca e uma enrolação. Isso tá gerando a maior polêmica, mas o que pouca gente sabe é que a autora teve problemas para poder desenvolver o final de Kimetsu no Yaiba. Então bora nesse vídeo trocar uma ideia sobre esse Treinamento Hashira, se ele merece ou não essa nota tão baixa ou a crítica tá sendo bem chata. Bom dia, otakus, eu me chamo Art e Demon Slayer é de longe dos animes mais queridos no momento, que faz a galera ficar super assustada quando vê uma nota 3 em 10, uma nota super baixo, quase não dá pra ir mais baixo do que isso. Essa nota foi dada pela crítica especializada da IGN e vou deixar aqui nos comentários fixados essa matéria para quem quiser conferir. A análise foi feita pelo Rafael Motomayor e inclusive ele compara esse arco com aquelas cidades super genéricas de RPG que tem vários personagens genéricos que você vai conversar com ele e te conta histórias genéricas que não acrescentam em nada. E ele ainda fala que a Ufotable, o estúdio que fez a animação, transformou o mangá, que é uma obra rápida, em algo longo para poder ficar exibindo efeitos visuais. E ainda por cima ele bate na terceira temporada falando que pecou em ter cenas de ação demais. Esse cara realmente tem opiniões ácidas em cima de Demon Slayer. Olha só, galera, eu não tô aqui para dar hate, nem para incentivar hate nesse cara, tá bom? Até porque isso é a opinião dele, é a análise dele, a parte técnica como profissional dele. Só tô aqui para trocar uma ideia sobre o que ele falou e se eu concordo ou não com isso. Mas olha só, eu preciso começar discordando, porque eu particularmente acho que se a Ufotable é boa em fazer esse tipo de animação, então cara, faz. Por que não fazer? E sendo bem sincero também, né, falar sobre luta demorada, pelo amor de Deus, cara, quem aqui já viu Dragon Ball, assistiu Cavaleiro dos Zodíacos, sabe que de fato é uma luta demorada. E inclusive eu não lembro de ter achado super carregado e achado que as animações tenham sido over na terceira temporada. E também as cenas da quarta temporada com umas coisinhas a mais ali não me incomodaram. Na minha opinião, esse arco serve de preparação pro fim, cara, de termos um último contato com os caçadores, com os Hashiras, de a gente se despedir deles e permitir que eles contem algumas histórias, como por exemplo a história do Himejima que não tinha sido explorada e inclusive vai linkar com o Kaigaku no próximo filme e o Zenitsu, e também o Tamioka para poder fechar aquela relação dele com o Sabito que a gente conheceu lá no início do anime e como é que desemboca com ele agora. Inclusive ele fala que o flashback do Himejima foi feito de uma forma super genérica. Olha, cara, é um flashback, mano. Qual o problema de fazer de forma genérica que todo mundo já conhece que aquilo é um flashback? Eu acho que tá muito difícil de agradar esse cara. Eu sei que alguns Hashiras, por exemplo, como o da Serpente, ficou sem a sua história como um todo completa e sem ser contada, mas ela vai ser contada mais pra frente. E eu acho até bom que eles não tenham contado tudo de uma vez, senão ia ficar um arco só de lembranças. E ainda comenta que esse arco ficou com cara de que deixou pra última hora detalhar os outros personagens mal explorados, justamente pra poder tentar aprofundar neles e aí, imagino eu, criar aquele vínculo. Cara, e daí que seja um arco só pra isso? Pelo amor de Deus, cara, eu mesmo já tinha criado um vínculo com o Rengoku e com o Tengen só pela estética, só pelo estilo deles, que eu achei muito legal quando aparecerem. Os designs dos Hashiras em si são muito legais, cara. Os protagonistas são o Tanjiro e os amigos dele, eles que vão ter as obras, as histórias mais aprofundadas. Muitos animes nem contam as histórias de outros personagens legais que a gente vê ali no entorno. Então qual o problema da gente ter um momento, um arco que para um pouco para respirar ali e contar um pouquinho das histórias de alguns Hashiras que a gente ainda não estava ciente do que estava acontecendo, qual era o background deles ali. E a crítica também bate muito no fato de ser um momento lento, com várias cenas desnecessárias, inclusive com cenas extras que não teve no mangá. Cara, a autora, a Koyaharu Gotougi, quando ela estava escrevendo a parte final do mangá, aparentemente tem rumores aí de que ela teve problemas familiares muito complicados que obrigou ela a sair de Tóquio, acelerar o processo dela para terminar Demon Slayer e abandonar a carreira dela como mangaka, porque ela tinha que resolver algum BO. E por conta disso, de fato, a gente pode sentir que foi um pouco mais corrido, tanto o treinamento Hashira quanto o final de Demon Slayer. Ou seja, a autora ainda deu tudo de si para poder finalizar a obra dela e entregar um produto legal, para não deixar aquele negócio aberto de qualquer jeito. Mas, mesmo assim, parece que agora, nessa parte do treinamento Hashira, tem rumores de que ela entrou para poder
poder ajudar a colocar algumas coisas a mais. Logo no início já começa diferente do mangá, tem cenas que não tem no mangá, é trabalhado de um jeito um pouco diferente e que tudo indica que a autora tava no meio justamente para poder dar aquela moral que ela não pôde dar quando tava fazendo, ele tava escrevendo o mangá. O treinamento Hashira, gente, é o momento de paz e silêncio que precede toda a Santa Guerra. É a última oportunidade que a gente tem de ver aqueles personagens que a gente gosta vivendo uma vida comum e a gente se despedir deles, cara. Demon Slayer, apesar de curto, é uma obra de arte cheia de vários momentos bons e conceitos legais que diferem ele de um shonenzinho comum. E o seu valor como obra não pode ser visto e levado em consideração somente com o olhar de um anime genérico de lutinha, cara. Ele tem mais do que isso. Eu fiquei esperando eles falarem alguma coisa positiva, assim, alguma coisa que realmente falasse, nossa, isso aqui é muito legal. Mas até na cena final do Muzan, os caras tinham que ficar insatisfeitos. Eles falaram que aquela cena do Muzan entrando devagar foi muito over, a casa explodindo, foi tudo assim, jeito da Ufotable tentar criar expectativas, criar hype igual criou logo na primeira temporada. Qual é, galera? É o vilão final de Demon Slayer, o cara tá chegando, é o presságio do início do fim, cara. Tem que tentar criar um momento de tensão, sim, porque é o vilão final. Aquele passinho lento pra criar aquela tensão, caramba, Muzan Jackson tá chegando, de repente aquela casa explode, você fica, meu Deus, as filhas e tudo mais. No mangá, quando eu li aquilo, eu fiquei em choque. E os caras que iriam tentar criar choque também, porque o cara se explodiu com a esposa e as filhas, mano, pra poder tentar derrotar o Muzan. Era pra criar um momento de tensão mesmo, de expectativa. É a cena que precede o fim do anime, o fim da obra como um todo. Reconheço que não é das temporadas mais emocionantes, mas, cara, dá um 3 em 10. 3 em 10. Putz, cara, foi super gostoso a gente ter aquele momento de despedida, de interação e despedida com cada um dos Hashiras. Me sentiu como se eu tivesse subindo as casas dos Cavaleiros de Ouro, do Zodíaco. Cada casa ali do seu signo ali diferente. Cada Hashira, Tanjiro passando por eles e interagindo. E a gente vendo um pouco mais da personalidade de cada um. E o Tanjiro dizendo, vamos amigos, a gente vai conseguir. E ele pegando um pouquinho de experiência de cada um. Isso é incrível. Então só porque é devagar, porque permite que a gente veja esses momentos do dia a dia, relacionamento deles, sendo bem sério, eu vou resguardar aqui as minhas críticas ao crítico, porque na minha opinião essa foi sim uma boa temporada de Demon Slayer. Criou dúvidas para serem respondidas na próxima temporada, que inclusive algumas delas eu já respondi, vou deixar aqui como os vídeos de recomendação no final desse vídeo. Criou também uma grande tensão para as lutas dentro do Castelo Infinito, todo mundo caindo ali, foi muito legal, mas também tem vídeo daqui de eu contando as histórias de como é que foi a luta de cada um daqueles Hashiras com a lutas superiores. Então eu acho que sim, foi uma boa animação, uma boa temporada. E dar um 3 eu acho que foi uma covardia perante a tudo que tem ali envolvido, podendo ser pelo menos um 6 se você não tava gostando, mas eu acho que é pelo menos um 7,5, um 8 por aí. Mas eu queria muito saber a opinião de vocês sobre isso, se vocês concordam ou não com os pontos que foram levantados por parte da crítica, inclusive sobre os pontos que eu levantei. Eu vou ficar muito feliz em saber a sua opinião, se você discordar também. Então comenta aqui embaixo o que você achou dessa última temporada e o que você achou também da crítica. E se você tá ansioso para a última temporada de Demon Slayer. Fui!